Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do KNAPS, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre um dos fatores que influenciam a velocidade de reação que a gente não tratou na última aula, a concentração dos reagentes. Vamos ter em mente, antes de mais nada, que quanto maior a concentração dos reagentes, mais eles vão estar ali, ó. Eu tenho mais reagente, é mais fácil eles se chocarem uns com os outros. Mais fácil, então, a reação acontecer. Então, num primeiro momento, a gente já pode saber que quanto maior a concentração dos reagentes, mais rápida vai ser a nossa reação. Acontece que a gente pode determinar a velocidade de uma reação a partir da concentração dos reagentes. E isso vai ser controlado ou vai seguir uma lei que a gente vai chamar de lei da ação das massas, ou lei de Gutenberg-Waage. Não precisa saber o nome desses caras, foram os caras que elaboraram essa lei, mas lei da ação das massas é importante, é o nome que mais frequentemente você vai ver nos vestibulares. É uma aula longa, é uma aula um pouco pesada, então, sem mais enrolação, vamos dar uma olhadinha no slide, a definição dessa lei. Olha lá. Então, a lei da ação das massas diz pra gente o seguinte: a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes elevadas a potências experimentalmente determinadas. Vamos entender o que é isso aqui, então. A velocidade de uma reação é diretamente proporcional às concentrações dos reagentes. É o que a gente falou agora. Quanto maior a concentração de reagentes, mais rápida vai ser a nossa reação. E aí ele faz um produto dessas concentrações molares. Então, é diretamente proporcional a cada uma das concentrações dos reagentes, as concentrações de cada um dos reagentes. Só que a gente vai elevar essas concentrações a potências que a gente vai determinar experimentalmente. Ou seja, os reagentes não vão contribuir igualmente para a velocidade de reação. Eu posso aumentar um reagente e ele produzir um certo aumento na velocidade de reação. E eu aumentar o outro reagente, ele pode produzir um aumento maior ou um aumento menor na velocidade de reação. Então, eu vou ter que determinar experimentalmente como que cada um dos reagentes influencia na velocidade de reação. E para isso, eu vou colocar para vocês uma reação genérica. Dá uma olhadinha. Então, uma reação em que eu coloco duas moléculas do reagente A com uma molécula do reagente B e produzo uma molécula do reagente C. Eu vou elaborar, então, uma expressão que caracteriza, então, uma expressão que traduz a definição da lei de ação das massas. O que eu estou dizendo? Olha só. A velocidade de uma reação ela é determinada pelo produto das concentrações molares dos reagentes, então, o produto da concentração de A pela concentração de B, elevadas a potências experimentalmente determinadas. Então eu peguei A e elevei a uma potência X, peguei a concentração de B e elevei a uma potência Y, multipliquei as duas, e isso vai ser diretamente proporcional à velocidade. Eu coloco aqui então uma constante, né? Sempre que a gente fala em proporcionalidade, a gente coloca essa constante que ajusta a velocidade às concentrações dependendo de qual reação a gente está trabalhando, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu não tenho que determinar essas potências experimentalmente? Vamos fazer, então, um experimento. E eu vou fazer para vocês, então, uma série de 3 experimentos. Aí a gente vai colocar uns resultados hipotéticos, porque a gente está falando de uma reação hipotética, para entender como que a gente determina esses expoentes x e y da expressão que eu coloquei para vocês, tá bom? Então, olha só. No experimento 1, a gente colocou 2 mols de A, 2 mols de B por litro, né? 2 mols por litro de A, 2 mols por litro de B, e a gente teve uma velocidade de reprodução de C de 0,4. No experimento 2, a gente colocou 2 mols de A e, olha lá, dobrou a quantidade de B. A nossa velocidade de produção subiu, porque aumentou a concentração dos reagentes, aumentou para 0,8. E agora, no experimento 3, em relação ao experimento 1, a gente dobrou a quantidade, né, dobrou a concentração de A e manteve a concentração de B. E olha só, aumentou também a velocidade de reação, porque aumentamos a concentração dos reagentes. Aumentou para 1,6. Então vamos tentar determinar os valores desses expoentes x e y da expressão da velocidade dessa reação. Então olha só, a gente do experimento 1 para o experimento 2
dobrou a concentração de B. O que aconteceu com a velocidade de reação, consequentemente? Ela também dobrou. Então, se eu dobro B, eu dobro a velocidade de produção de C. Se eu dobro B, eu dobro a velocidade de produção de C. Tudo que eu faço com B acontece na velocidade de reação. Então, esse nosso expoente y, ele vai ser igual a 1. Porque tudo que eu faço aqui, eu faço igual aqui. Agora, vamos analisar a relação entre o experimento 1 e o experimento 3. Do experimento 1 para o experimento 3, a gente dobrou a concentração de A. Dobrou a concentração de A. E o que aconteceu com a velocidade de reação? Ela se multiplicou por 4. Então, se eu dobro aqui, eu multiplico por 4 aqui. Olha só, 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, cada vez que eu dobro aqui, eu aumento 4 na velocidade de reação. Esse nosso expoente x aqui, então vai ser igual a 2. Então, como eu dobro aqui, multiplico por 4 aqui, esse nosso expoente vai ser igual a 2. A gente pode chegar, então, a uma expressão que define a velocidade de reação dessa aqui, desse processo, a partir das concentrações dos dois reagentes. E eu quero que vocês percebam uma coisa, olha só. O 2 que está aqui como expoente da concentração de A é igual ao coeficiente estequiométrico do A. O mesmo acontece com esse 1. Esse 1 é o coeficiente estequiométrico do B. Sempre que isso acontecer, então, que os expoentes que elevam a concentração dos reagentes na equação, né, da velocidade de reação a partir dessas concentrações, então, sempre que esses expoentes forem iguais aos coeficientes estequiométricos, a gente diz que essa reação é uma reação elementar. E por reação elementar eu quero que vocês entendam como sendo uma reação que acontece numa única etapa. Ela não tem etapas intermediárias. A reação acontece de uma vez só. Por quê? O que vai acontecer quando a gente tiver uma reação, por exemplo, que aconteça em duas etapas? Dá uma olhadinha aí no slide. Eu fiz uma reação aqui semelhante, olha só. Só que o que acontece? A reage com B, dando C. E esse C reage de novo com o A, dando o D. A gente tem duas etapas que dão uma reação global final. 2A mais B dando D, certo? Eu somei tudo aqui, olha lá. O que acontece? Essas reações, elas sempre vão ter uma etapa mais lenta e uma etapa mais rápida. E a gente diz, então, que a velocidade da reação ela é determinada pela etapa lenta. Por quê? O que demora mais para acontecer é o que vai determinar o caminho. Vamos imaginar o seguinte. Você, para ir da sua casa até a sua escola, você precisa andar um trecho a pé e depois pegar um ônibus. Você anda 5 minutos a pé e 45 minutos de ônibus. Você pode dizer que praticamente todo o tempo que você fica no caminho é dentro do ônibus. Entende? Porque o ônibus é a sua etapa lenta. Então a gente diz que a velocidade de uma reação que acontece em mais de uma etapa, de uma reação não elementar, ela é determinada sempre pela etapa lenta. Então vamos dar uma olhadinha como é que ficaria a expressão da velocidade dessa reação, olha lá. A velocidade então é igual a constante vezes a concentração de A vezes a concentração de B. Dá uma olhadinha no processo final, eu tinha 2A mais B. E o expoente de A não é 2, é 1. Por quê? Porque a etapa lenta é lá em cima, olha. A, o coeficiente é 1, B, o coeficiente é 1. Então os expoentes aqui vão ser 1 para cada lado. Agora entenda o seguinte, a gente vai ter um conceito importante. A gente tinha então para os dois processos diferentes, dá uma olhadinha aqui no slide, duas expressões diferentes, né? Para o primeiro a gente tinha a concentração de A ao quadrado vezes a concentração de B elevado à primeira potência vezes a constante. Olha só, a gente então tinha um expoente 2 e um expoente 1. A gente soma esses dois expoentes e chega ao conceito de ordem de uma reação. A ordem de uma reação é sempre a soma desses expoentes. Então, essa primeira reação que a gente fez, ela é uma reação de ordem 3.
E a segunda reação que a gente fez, então, tem expoente 1 para o A, expoente 1 para o B. Lembrando que são reações diferentes. Elas têm ordens diferentes, olha lá. A segunda reação que a gente trabalhou é uma reação de ordem 2. A primeira é uma reação de ordem 3 por causa dessa soma. E a segunda de ordem 2 por causa dessa soma. É uma aula, naturalmente, que são muitos conceitos passados em pouco tempo. Eu espero que vocês tenham acompanhado o que a gente fez. Essa expressão é muito importante e ela pode ser muito utilizada. A partir do momento que a gente determina ela uma vez e que a gente sabe o valor daquela constantezinha K, para qualquer concentração de reagentes, a gente consegue determinar a velocidade de reação. E ela vai ser muito importante porque ela vai ser a definição de alguns conceitos que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado isso, aprendido bastante. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar essas aulas com seus amigos para fazer esse projeto crescer cada vez mais. A gente se vê na próxima, um abraço e até lá!